Olá, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Oceânica. É um prazer mais uma vez estar aqui para trazer a meditação para este tempo. Nós vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo riquíssimo da palavra de Deus, que nos traz tantas mensagens. E nós vamos nos deter nestes dois versículos e mais precisamente no versículo 32. São versículos bem conhecidos que nos diz: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa palavra de Deus, ela nos inquieta, ao mesmo tempo ela nos emociona, nos traz conforto, consolo. Quando a gente ouve o apóstolo Paulo dizendo que se Deus não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como que ele também não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? E o que realmente o apóstolo Paulo está querendo dizer? Primeiro, se Deus é por nós, é Ele quem age por nós. Se Ele nos separou, se Ele nos comprou por um alto bom preço, ninguém pode ser bem-sucedido contra nós. Se o onipotente Deus, o todo-poderoso Deus é por nós, quem vai se levantar contra nós, não é? Agindo o Senhor por nós, quem poderá impedir? Então, nenhum poder menor pode frustrar os planos do Senhor, porque os planos do Senhor são infalíveis. O nosso Deus, ele é imutável, não sofre sombra de variações. Então, ele é o mesmo sempre e é o mesmo Deus fiel que cumpre todas as suas palavras, que cumpre todas as suas promessas, e os seus planos jamais podem ser frustrados. O versículo 2, que é o versículo que nós vamos nos deter propriamente dito, que nos traz essa palavra maravilhosa. Eu confesso aos irmãos que já li o livro de Romanos várias vezes, mas no ano passado eu lendo um livro de John Piper, e quando eu me deparei com esse versículo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor colocou aqui para nós. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e alguns versículos passam desapercebidos. E quando eu me atentei para esse versículo, o que ele realmente está dizendo aqui? Deus não poupou o seu filho, o seu bem mais precioso. Que palavras maravilhosas que a gente tem aqui nesse livro de Romanos. Nós não devemos jamais permitir que, por serem palavras conhecidas, por serem versículos tão conhecidos, a gente não pode permitir que eles passem, que fique só uma mera repetição, não é? Que diminua o seu poder de nos inspirar para nos levar à adoração ao nosso Deus, à exaltação do nosso Deus pela sua preciosa palavra. Quando a humanidade perdida precisava de um substituto para salvar as nossas almas, para nos resgatar do pecado, Deus, o Supremo, nosso Deus, ele usou, não é? Vamos dizer assim, ele pegou aquilo que ele tinha de mais importante, de mais precioso, e deu por nós, que foi o seu Filho. Deus não reteve o tesouro mais precioso que ele tinha. A Bíblia diz que Jesus tinha toda a glória, toda a comunhão lá no céu com o Pai. E Deus, o que ele faz? Ele pega Jesus e ele entrega por nós, não é? Ele pega o seu tesouro mais precioso e entrega para morrer no nosso lugar. E não foi qualquer morte, foi uma morte vergonhosa, foi uma morte de cruz. E atentamos para isso então, irmãos. Se Deus já nos deu a maior de todas as dádivas, como que Ele não vai nos dar também todas as outras coisas que nós precisamos? Como que Ele vai reter alguma outra dádiva de menor valor?
De jeito nenhum, não é? Se ele já deu o máximo, que foi o seu filho Jesus, que foi o seu bem mais precioso, que foi o seu tesouro mais importante, como que ele não nos dará também todas as outras coisas? Se ele já pagou, não é, o mais alto preço, ele vai hesitar em pagar algum preço menor? Se ele já deu o maior por nós, ele não vai dar também as coisas menores? Porque Jesus é o maior, não é? O maior tesouro que Deus tinha, ele deu por nós. E se ele não mediu, se Deus também não mediu esforços para obter a nossa salvação através por Jesus, por acaso ele iria nos abandonar? Ele iria nos deixar em algum momento de aflição, de luta da nossa vida? De jeito nenhum. Deus jamais vai nos abandonar. Ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Ele é o Deus que permanece sempre o mesmo hoje. Ele é o mesmo Deus que deixou, né, permitiu, mandou Jesus vir ao mundo para nos salvar. Ele é o mesmo Deus que está conosco hoje também para nos salvar de adversidades, de problemas que a gente possa vir a ter, de circunstâncias que a gente venha a passar conflituosas. Ele é este mesmo Deus. Então, esse texto ele mostra assim o que Deus fez do maior, não é, para o menor, a maior bênção para as menores bênçãos, a maior dádiva para as dádivas menores. Então ele já deu aquilo de maior valor, de mais precioso, ele também nos dará as outras coisas. A parte B deste versículo diz: porventura, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Que promessa maravilhosa que Deus nos faz aqui, que ele vai nos dar todas as coisas. Graciosamente, de graça, ele nos dará todas as coisas de que precisamos. E o cumprimento dessas promessas de Deus são garantidas pelo Pai ao não poupar o seu filho. Deus não poupou seu filho de vir a este mundo, de sofrer humilhação, de passar pela morte vergonhosa na cruz. Deus não poupou seu filho Jesus de nada disso. Então todas as promessas estão garantidas porque Deus enviou o seu filho. Todas as outras promessas que nós temos na Bíblia estão garantidas porque Deus não poupou Jesus, porque Deus não poupou o seu filho para viver e morrer a fim de cancelar todos os nossos pecados, a fim de cancelar toda a dívida que existia contra nós. Existia uma separação entre mim e Deus, entre você e Deus. E essa separação, a cruz fez toda a diferença, não é? A cruz fez a ligação. Jesus nos ligou novamente com o Pai, nos trazendo de volta para Ele. Agora, quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, como que Deus também não nos dará graciosamente todas as coisas? Que todas as coisas seriam essas que Deus vai nos dar? Será que Deus vai... É tudo aquilo que a gente quer? Eu quero um emprego, eu quero ter poder, eu quero ter um carro bom, uma casa boa, eu quero ter isso ou aquilo. Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando? De ter coisas materiais, não é? Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente quer, não é? A qualquer hora. Aqui... o apóstolo Paulo não está falando de bens materiais, não é? Mas do cumprimento de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que ele prometeu em sua palavra, e ele está disposto a cumprir, não é? Porque ele é fiel. Tudo aquilo que Deus está pronto a nos dar são as coisas necessárias para a nossa alma, para a nossa sobrevivência. Deus nos dá livremente, o versículo, ele diz, né, como não nos dará também juntamente com ele e de graça. A minha versão diz e de graça, outras versões dizem e gratuitamente com ele. Ele também não nos dará todas essas coisas. Então, o seu primeiro grande presente foi o seu filho, que ele deu de forma gratuita por nós, não é? Nós precisamos apenas crer no seu filho Jesus. O preço já foi pago e foi preço alto.
né? Todos os outros de que nós precisamos, todas as outras coisas de que nós precisamos, serão dadas também de forma semelhante, ou seja, gratuitamente, não é? A gente não merece todas essas dádivas, não é? Não merecemos a salvação, também não merecemos outras dádivas, mas Deus, ele é gracioso, ele é Deus de graça, e é por isso que ele nos dá, mesmo a gente não merecendo, é pela sua misericórdia, né? Lembrando que quando a gente fala que Deus nos dá gratuitamente, de graça, é mediante a sua graça, o seu favor para conosco, né? Mas custou alto preço, foi o preço de sangue, do sangue santo e limpo de Jesus lá na cruz. Ele nos dará tudo aquilo que foi espiritualmente pretendido por essas promessas, pois o Filho, ele foi morto a fim de adquirir todas as bênçãos para a nossa alma. Tudo aquilo que a gente possa precisar, Deus, ele dispensa a nós. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o Senhor nos fala assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, não é? Espirituais. E é isso aqui, bênçãos espirituais que a nossa alma precisa. Se Deus não poupou o seu filho, o que mais ele fará por nós? Hein? Ele já deu o seu filho por nós. E as outras coisas então? Ele não fará também? Ele não nos dará também? A resposta é: ele nos dará certamente e graciosamente todas as coisas. Se Deus não sonegou, não poupou, não reteve o seu filho, ele também não sonegará nada a nós. O Salmo 84, versículo 11, diz o quê? Que o Senhor não sonega nenhum bem àqueles. Olha, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então o Senhor não retém, o Senhor não recusa, ele não sonega nenhum bem àqueles que vivem com integridade, àqueles que vivem na sua retidão, segundo os seus mandamentos. É uma promessa com uma condição, né? Deus não sonega nenhum bem àqueles que vivem na sua integridade, nos seus caminhos de retidão. O John Piper, ele faz uma citação de João Flávio, nem sei se é assim que se pronuncia, né? Que fez há mais de 350 anos atrás um comentário sobre este versículo, e eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim: Deus não poupou seu próprio filho. Como seria imaginável que Deus deveria sonegar, depois disso, as bênçãos espirituais e temporais do seu povo? Como ele, Deus, não os chamaria, os justificaria graciosamente, os santificaria completamente e os glorificaria eternamente? Ele não os vestiria, não os alimentaria, não os protegeria e não os livraria? Certamente, se Deus não poupou o seu filho, ele jamais se poderia imaginar que ele, depois disso tudo, negaria ou sonegaria algum bem ao seu povo, por cuja causa todo esse sofrimento de Jesus aconteceu. Quaisquer misericórdias, confortos, privilégios espirituais que são para o bem deles, certamente Deus não vai nos sonegar. Então, o que este autor há mais de 350 anos falou, né? Se Deus, ele não poupou o seu filho, como que ele também não vai nos dar todas as coisas? Porque afinal foi para nós que Jesus Cristo morreu. Se ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, ele não vai nos dar também todas as outras dádivas, todos os outros bens de que a nossa alma precisa? Sim, certamente ele nos dará.
Deus sempre faz o bem por nós. Deus sempre cumpre a sua vontade por nós. E a sua vontade é o melhor para nós. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que nós possamos estar nesta semana pensando nisso. Deus, Ele já fez a maior dádiva por nós, que foi a nossa salvação, através do sacrifício de Jesus Cristo. As outras coisas, Ele também nos dará. O melhor de Deus, Ele já nos deu. Outras coisas também, Ele nos dará. Deus sempre faz o bem por nós. Olhe para Cristo, olhe para o amor de Deus e que possamos viver firmados neste amor incondicional que Ele demonstrou por nós e que Ele continua demonstrando todos os dias ao nos dar todas as coisas de que nós precisamos. Amém?